Era para ser só mais uma tarde de rotina. Você estava ali, finalizando uma auditoria mensal, revisando os e-mails da empresa. Nada fora do comum. Até que, entre as mensagens de sempre, surge um e-mail com o título Perfeita CSSS. Sua nova fatura disponível. De início, você até achou graça daquele SSS exagerado. Mas quando abriu, o susto veio. Layout idêntico ao da Vivo. Logotipo no topo, fonte igual, linguagem formal. Até a data de vencimento estava certinha. Dia 30, como sempre. E o valor? R$ 499. Alto, mas plausível. Normal para o tipo de serviço contratado. O que acendeu o alerta foi outra coisa. Não havia nenhuma notificação do banco sobre esse débito. Nenhum agendamento, nenhuma movimentação futura, nenhum boleto registrado. Foi quando você olhou de novo. E percebeu. Não tinha boleto. Tinha um QR Code. Pague agora via Pix e evite bloqueio dos serviços. Ali você travou. Começou a desconfiar. O e-mail era bom demais. Profissional. Mas não constava nenhum dado oficial da empresa. Nem CNPJ, nem razão social. Só o QR Code. Um quadradinho bonitinho, sem nome, sem destinatário. Você não era leigo, mas entendeu rápido o que poderia acontecer com alguém que fosse. Abriu o app do banco só para simular a leitura do QR. E na tela do celular apareceu o que você temia. Nenhuma identificação do recebedor. Nem nome, nem empresa. Era um golpe. E era quase perfeito. Você fechou tudo. Respiração acelerada. Depois, resolveu buscar no Reclame Aqui. Digitou Conta Vivo Pix QR Code. Em menos de um segundo, dezenas de relatos. Gente do Brasil inteiro. Dona Teresa, 74 anos, pagou R$ 329 por engano. Seu Mauro, aposentado, perder R$ 229 e nem sabia o que era QR Code. Uma microempresária relatou. Achei que era débito automático atrasado, paguei sem pensar duas vezes. Todos os relatos tinham o mesmo padrão. E-mail convincente, valor coerente, QR sem identificação. Você mandou mensagem para o grupo da empresa, avisou os colegas, mas ficou com aquilo martelando. E quem não tem esse reflexo? E quem está cansado, distraído, com a cabeça cheia? Nessa hora, você pensou nos seus pais, ou em qualquer um que não tivesse tempo ou conhecimento para checar tudo. Porque, diferente de outros golpes, esse não gritava fraude. Ele sussurrava urgente. Mais tarde, ainda pensando nisso, você abriu a caixa de entrada novamente. E lá estava outro e-mail. Mesma estrutura. Mesma mensagem. Dessa vez, sem título exagerado. Profissional, limpo, direto. Assunto: fatura em atraso. Desbloqueie seus serviços agora. No corpo do e-mail, o mesmo QR Code. Mas agora, com um botão adicional. Clique aqui para liberar sua linha. Você passou o mouse por cima e viu o link. www.1v0atendimento.net.br. Não era vivo.com.br. Era golpe. De novo. E você entendeu de vez. Isso é uma rede. É industrial. E qualquer um pode cair. Até você. Quase caiu. A primeira coisa que você pensou no dia seguinte foi: quantas pessoas receberam esse mesmo e-mail nas últimas 24 horas? Porque ele não parecia uma tentativa genérica. Era direcionado, detalhado, tinha a data certa, valor crível e até o nome da empresa no cabeçalho. Tudo ali era pensado para ativar uma coisa em você: pressa. E quando o brasileiro está com pressa, o golpe entra pela porta da frente. Você começou a perguntar. Mandou o e-mail para sua irmã, que atende clientes de todas as idades no salão onde trabalha. Em questão de minutos, ela respondeu. Um cliente me contou ontem que pagou um boleto da Vivo via Pix e a linha continuou bloqueada. Você pediu detalhes. O cliente era o Sr. Alcides, 68 anos. Recebeu o mesmo e-mail. Pagou via QR Code. O valor:
399,90. Achou que era débito automático em atraso. Só descobriu que era golpe quando ficou sem sinal de verdade. E o mais chocante? O QR Code dele era praticamente idêntico ao que você recebeu. Era o mesmo molde. Só mudava o valor. Você foi ao Facebook, pesquisou Pix QR Code vivo. Mais de 90 posts, todos recentes. Gente pedindo ajuda, orientação, denúncia. Muita gente confundida, envergonhada. Porque é isso que o golpe faz. Rouba o dinheiro e ainda deixa a vítima com vergonha de ter acreditado. Um relato te chamou a atenção. Recebi o e-mail na sexta. Paguei o Pix no sábado. Só percebi na segunda que era fraude. R$ 312,90 no lixo. Me senti burro. Burro? Você pensou. Não, cara. Você caiu porque o negócio foi feito para te enganar? A vítima não é burra. O esquema é sofisticado. Você decidiu formalizar a denúncia. Foi até o site do Procon, registrou tudo. Depois, Anatel. Copiou prints, QR Code, links falsos. No fim, recebeu uma mensagem padrão. A denúncia será analisada. Em caso de dano financeiro, recomendamos procurar o banco e registrar boletim de ocorrência. Aquele aviso seco não dava conta da revolta. Você não perdeu dinheiro, mas sentiu como se tivesse. E o pior, sabia que o mesmo e-mail já estava pingando em milhares de caixas de entrada pelo país. De noite, antes de dormir, você resolveu checar o QR Code num app de leitura alternativo, desses que mostram a URL antes de abrir. E aí, viu o padrão. Todos os códigos direcionavam para domínios recém-criados, com nomes semelhantes a grandes marcas, mas registrados em nomes de pessoas físicas, geralmente em estados diferentes. Goiás, Pará, Tocantins. Você copiou um dos domínios e jogou no Google. vv1vv0 atendimento.net.br. Nada. Jogou numa ferramenta de rastreio de DNS e encontrou um nome. Silas Menezes, morador de Anápolis. Registrou mais de 40 domínios nos últimos 2 meses, todos com variações de empresas conhecidas, bancos, operadoras, redes de varejo. Ali, você entendeu, isso era uma fábrica de QR Codes falsos. E cada e-mail perfeitas era só mais um lote. E você estava prestes a seguir o rastro. O nome era simples, Silas Menezes. Você nunca tinha ouvido falar, mas ele agora era o elo entre mais de 40 domínios falsos, todos registrados com CPF, todos apontando para o mesmo fim: redirecionar vítimas para pagamentos Pix sem retorno. Só que havia um detalhe que você não esperava encontrar. Silas não estava escondido. Ele era real. Você fez o básico. Digitou o nome no Google, depois no LinkedIn. Nada muito sólido. Mas quando procurou no Jus Brasil, apareceu. 2 processos por estelionato. Um boletim de ocorrência em Goiânia, outro em Fortaleza. Nomes diferentes de vítimas, mas um padrão idêntico. Pagamento via link falso, alegando ser empresa de telefonia. A ficha caiu de vez. Silas era o laranja oficial de um sistema maior. Um CPF usado para registrar domínios temporários que duravam dias, às vezes horas, tempo suficiente para mandar milhares de e-mails, receber os pagamentos e evaporar. Você mandou tudo para o jornalista Lucas Menezes, que já investigava golpes digitais. Ele respondeu no mesmo dia. Já vi esse nome em outro caso, no Paraná. Mas lá, o domínio era para imitar um banco. Agora o quebra-cabeça se formava. O mesmo CPF, diferentes estados, diferentes empresas sendo clonadas. Isso não era Silas sozinho. Era estrutura. E tudo começava com engenharia social e se completava com o Pix. Você pensou nos detalhes. Como sabiam o valor certo? Como conseguiam mandar no dia exato? E aí veio a hipótese: vazamento de dados. Talvez da própria operadora, talvez de serviços intermediários. Ninguém sabia ao certo, mas o golpe se baseava num tripé: informação precisa, valor e vencimento.
Layout impecável, e-mail convincente. Pressão emocional. Evite bloqueio. Pague agora. Era o bastante para derrubar até gente esperta. Você voltou à caixa de entrada e pesquisou por Silas. E o que apareceu te gelou. Havia um e-mail automático antigo de um plugin de site dizendo: este domínio foi registrado com sucesso. silasdev.hostingmail.net. Sim, Silas também oferecia hospedagem de sites. Você abriu o link, fora do ar. Mas no cache do navegador, recuperou parte da página. Quer clonar sites para testes rápidos? Aqui é o lugar. Teste, clonagem, rapidez. Tudo era muito claro agora. Você não estava lidando com um golpista solitário. Era um prestador de serviço para golpistas, um construtor de armadilhas digitais. E as vítimas? Gente comum, como você, como sua irmã, como Dona Teresa. E o Brasil todo ainda nem fazia ideia de quantos Silas estavam operando por aí. Na madrugada seguinte, você acordou inquieto. Tinha sonhado com QR Codes, com e-mails piscando, com gente digitando no escuro. Era como se o golpe não tivesse só entrado na sua caixa de entrada. Tinha entrado na sua cabeça. Decidiu fazer o que ninguém faz: responder o golpe. Criou um e-mail novo, perfil falso, nome comum, endereço fictício. Mandou mensagem para um dos domínios registrados pelo tal Silas. Olá, quero contratar clonação de site para teste de boleto. Fazem para operadora de celular? Você não esperava a resposta. Mas 20 minutos depois, ela veio. Simples, fria, objetiva. Para Vivo, 180. Outros bancos, 200. QR incluso. Link dura R$ 72. Aceita Pix. Você travou. Não era apenas golpe. Era serviço, tabela de preço, prazo, entrega. Silas, ou quem usava esse nome, era um fornecedor. Um servidor ambulante de fraudes personalizadas. Você gravou a tela. Mandou tudo para o Lucas, o jornalista. Ele respondeu em caixa alta. Você acabou de confirmar o que eu suspeitava. Do outro lado, ele começou a puxar registros do mesmo servidor e descobriu 112 domínios criados em 45 dias, mais de 300 e-mails ativos rodando o mesmo texto com pequenas variações. 7 CNPJs fantasmas sendo usados como nome fantasia no QR Code. Sim, isso existia. CNPJs alugados para validar golpes, como fachada. Pareciam empresas de verdade, com endereço e tudo, mas, quando pesquisava, eram terrenos baldios. Enquanto isso, você começou a receber mais e-mails suspeitos. Agora era NET, depois, claro, até plano de saúde, todos com QR Code, todos com links diferentes, todos idênticos no tom. Era um ataque coordenado, escalonado, profissional, mas com aparência de distração. Pareciam errinhos, coisas que só o desatento cai. Mas você sabia, aquilo era um modelo de negócio. À noite, o jornalista Lucas te ligou. Consegui acesso a uma conversa de grupo privado em fórum criminoso. Você quer ouvir isso? Você hesitou. Depois disse sim. E ele apertou o play. Manda já com data certa e logo dá vivo. Se tiver vencimento batendo com data real, converte bem. Gente paga sem pensar. Idoso, então, é só deixar o valor abaixo de 600. Se pedir comprovante, manda uma tela fake. Depois, some. O áudio era nítido. Não era improviso. Era estratégia. E pela primeira vez, você teve certeza. Você só escapou porque teve tempo de olhar com calma. Mas, e quem não tem? A primeira matéria saiu às 9h43. Título: Golpe do QR Code. Rede de estelionatários usa domínios falsos para simular boletos de operadoras. Assinada por Lucas Menezes, o jornalista que agora virava porta-voz de milhares de vítimas silenciosas. Na abertura, um dado de gelar a espinha. Estima-se que mais de 120 mil brasileiros tenham pago boletos falsos com QR Code apenas nos últimos 3 meses. Você leu a matéria como quem revê um pesadelo com legenda. Estava tudo lá.
o padrão dos e-mails, os domínios temporários, o nome do Silas, os valores médios, o uso de CNPJs laranjas e a promessa de anonimato total após o pagamento. Mas o que mais te marcou foi uma frase no fim. A maior parte das vítimas são pessoas comuns, idosas ou distraídas. Mas há registros de contadores, engenheiros, médicos. Ninguém está imune quando a fraude simula a rotina. A frase ecoou. Ninguém está imune. E você lembrou de como tudo começou. Com um e-mail aparentemente banal, no meio de uma tarde qualquer. Na sequência da matéria, veio a bomba. A Anatel e o Procon anunciaram uma força-tarefa para rastrear domínios utilizados em fraudes com Pix. A operação foi batizada de Fatura Invisível. Você recebeu a notícia com um misto de alívio e raiva, porque a denúncia só foi ouvida depois que dezenas de milhares já tinham perdido dinheiro. Ainda assim, decidiu fazer mais. Postou nas redes. Contou a história. Explicou passo a passo como o golpe funciona, como identificar, como desconfiar. O vídeo bateu 80 mil visualizações em 2 dias. Gente do Brasil inteiro agradecendo, mas também ameaçando. No terceiro dia, chegou o primeiro e-mail estranho, sem assunto. Corpo do texto vazio. Um único anexo. Comprovante.mp4. Você não abriu, mas já entendeu o recado. Não estavam felizes com sua exposição. No fim de semana, você foi chamado por um delegado da Polícia Civil que acompanhava a operação. Te encontraram pelo Procon, depois pela denúncia na Anatel. O delegado foi direto. Queremos entender como você conseguiu mapear esse golpe com tanto detalhe. Você pode colaborar com a investigação? Você hesitou. Não era especialista. Não era hacker. Não era repórter. Só era alguém que quase caiu. Mas, talvez, justamente por isso, fosse a pessoa certa. Você disse sim. E naquele momento, deixou de ser só vítima. Virou testemunha-chave de uma investigação nacional. A sala da delegacia era pequena, abafada, com ventilador de teto e cheiro de papel molhado. Mas as perguntas eram grandes demais para o ambiente. Como o senhor acha que esses golpistas têm acesso a datas e valores tão específicos? Você respondeu com sinceridade. Eu não sei, mas parece que eles sabem mais da nossa vida do que a gente mesmo. O delegado não achou graça. Ele sabia. Não era chute. Era vazamento. Você passou horas mostrando o que já tinha reunido. Os prints dos e-mails, os domínios com nome de operadora, os QR Codes clonados, os áudios dos fóruns. O agente do cybercrime analisava tudo em silêncio. No fim, fez uma pergunta. Você já teve cadastro em programas de fidelidade, lojas online ou apps de conta digital nos últimos anos? Você riu. Quem não teve? E aí ele falou, é aí que mora a brecha. As pessoas acham que foram enganadas só no e-mail, mas a armadilha começa muito antes. A polícia revelou que parte dos dados usados no golpe vinha de vazamentos massivos. Empresas que perderam bancos inteiros de informações, CPF, nome completo, e-mail, data de nascimento, telefone. Com isso, os criminosos personalizavam o golpe. Enviavam no nome certo, no e-mail certo, no dia certo, com valor próximo ao real. Não era só engenharia social, era engenharia de dados. Você saiu da delegacia com uma sensação estranha, sabia mais do que queria e menos do que precisava. Nos dias seguintes, acompanhou de longe a operação Fatura Invisível. Alguns domínios foram derrubados, mas, em contrapartida, surgiram outros novos. Era como tentar apagar fogo com um balde furado. Certo dia, você recebeu uma mensagem de voz anônima. Voz grave, distorcida. Tem mais coisa nisso do que você imagina. O nome Silas é só uma ponte. A engrenagem é maior. Muito maior. Você tentou responder. Nada.
a conta sumiu em segundos. Mas no mesmo dia, Lucas, o jornalista, mandou um print. Silas Menezes agora era procurado pela Polícia Federal. E ao lado do nome, aparecia o CNPJ de uma microempresa que tinha contratos com uma terceirizada de call center de uma grande operadora. Sim, a operadora que você recebeu o e-mail falso imitando não era coincidência. Era vazamento, de dentro para fora. E se os dados vazaram lá dentro, quantos outros golpes já estavam sendo preparados agora mesmo? O nome da terceirizada era discreto: Telesuporte Brasil S.A. Um prédio acinzentado no centro de Anápolis, Goiás. Fachada de vidro, logotipo genérico. Mas os contratos dela com operadoras gigantes ultrapassavam os 18 milhões de reais por ano. Foi lá que encontraram a primeira ponta concreta entre os golpes por e-mail e os dados vazados. Porque dentro daquela empresa trabalhava um nome que você já conhecia bem: Silas Menezes. Lucas, o jornalista, te ligou no fim da tarde. Confirmado. Silas era contratado via MEI como analista de suporte. Teve acesso a banco de dados interno da operadora por quase 2 anos. Você sentou. Aquela informação era mais pesada do que parecia. Não era só um nome na Deep Web. Silas era funcionário de verdade. Tinha crachá, ponto eletrônico. E usava isso para minerar dados, copiar planilhas e montar QR Codes com precisão cirúrgica. Você perguntou: e ninguém viu? Lucas respondeu: a maioria desses acessos eram fora do expediente, à noite, e ele baixava os dados direto da interface de testes. Por isso passava batido. O que parecia um erro de sistema era um crime sistemático. E o mais assustador? Ele não agia sozinho. Em mensagens interceptadas, Silas negociava pacotes de dados com terceiros. Tenho 800 CPFs com e-mail e data de vencimento de contas. Posso mandar em Excel. Interessado? Era como vender munição. E cada CPF naquela planilha era uma possível vítima. Enquanto isso, a PF conseguiu rastrear os saques dos valores pagos via QR Code. Grande parte do dinheiro era transferido para contas digitais abertas em nomes falsos, geralmente por motoboys ou moradores de rua aliciados. O dinheiro saía quase no mesmo dia, fragmentado, espalhado, lavado. Na noite seguinte, você recebeu um envelope no portão de casa, sem remetente. Dentro, uma folha impressa com um único parágrafo. O que você está fazendo é corajoso, mas perigoso. Esses dados não vazam por acaso. Eles são vendidos com carimbo de dentro. Na parte de baixo, um número. Era de um funcionário da própria operadora. Você pesquisou. Ele existia. Trabalhava na sede administrativa em São Paulo. E o mais perturbador? Estava de férias há 3 meses. Você entendeu ali? O jogo estava em outro nível. Você não estava mais lidando com e-mail falso. Estava mexendo com uma engrenagem de interesses reais, dinheiro limpo e sujo misturado. E cada descoberta agora custava caro. O Fantástico abriu com a vinheta clássica. Mas naquele domingo, o som parecia diferente, mais pesado. A chamada foi seca, direta. Você pode ser a próxima vítima. Um esquema de golpes digitais que simula contas de operadoras por e-mail está lesando milhares de brasileiros. E o mais grave, os dados vêm de dentro das próprias empresas. Você gelou, porque sabia exatamente do que eles estavam falando. E quem eles iam mostrar era você. A reportagem usou tudo: prints, QR Codes falsos, domínios registrados, conversas de grupos de hackers. E o trecho que mais chocou o país: uma planilha com 7.320 CPFs, com nome, data de nascimento e vencimento de fatura, vazou internamente e foi usada para construir faturas falsas com QR Code. As vítimas? Médicos, aposentados, professores, donas de casa. E o golpe não usava mais erros grotescos.
Era visualmente idêntico à comunicação oficial. Muita gente pagava sem perceber que foi enganada. Só descobria semanas depois. No fim da matéria, uma entrevista exclusiva com você. A voz levemente modificada. Rosto no escuro. Mas a fala clara. O que me assustou não foi o golpe. Foi a perfeição. A gente vive numa rotina tão automatizada que qualquer coisa fora do script passa batida. E eles sabem disso. O impacto foi imediato. Seu nome virou referência. Gente te procurando para pedir ajuda, para contar histórias parecidas, para compartilhar denúncias. Mas também começaram os recados. E mais um chegou pelo correio. Era um chip de celular, novo, lacrado. Você colocou num celular reserva. Ligou. Uma única mensagem apareceu. Se quiser continuar, a gente te mostra mais. Mas tem que saber até onde quer ir. Você olhou para o número. Prefixo 061, Brasília. Lucas te ligou no mesmo dia. Tem parlamentar envolvido. Como assim? Algumas dessas empresas terceirizadas têm contratos públicos e parte da grana que entra por fora está sendo lavada em eventos de fachada. Você sentou. Era mais do que fraude, mais do que dados. Era dinheiro público entrando por um lado e saindo disfarçado de Pix falso pelo outro. E o esquema estava começando a vazar. Agora, o governo, a imprensa e a polícia olhavam ao mesmo tempo. Mas os golpistas também estavam olhando. E a pergunta era, você ia até o fim? 9h17 da manhã. Um bug estranho começou a pipocar no sistema interno de uma grande operadora. Mais de 40 mil clientes estavam com o sinal bloqueado sem motivo. Chamaram a TI. Chamaram a supervisão. Nada fazia sentido. Mas do outro lado da cidade, na sede da Polícia Federal, tudo já estava muito claro. O bloqueio foi consequência de uma operação em curso. Nome da ação: Código Silencioso. Objetivo: derrubar a estrutura que sustentava o golpe do Pix com QR falso. E pela primeira vez, não era só um domínio que ia cair. Era a engrenagem inteira. Enquanto a operação rodava, você estava em casa, de fone no ouvido, acompanhando a transmissão da coletiva da PF. E então, ouviram o nome. Alto e claro. Silas Menezes, apontado como operador de sistemas de falsificação de cobrança e manipulador de domínios clonados, está preso preventivamente desde a madrugada. Você ficou em silêncio. Foram quase 2 meses de investigação, risco, exposição. Mas ali, pela primeira vez, sentiu que algo funcionou. Mas a segunda parte do anúncio foi ainda mais impactante. Durante a apuração, foi constatado o envolvimento indireto de servidores públicos e parlamentares, por meio de contratos com empresas terceirizadas que repassavam dados de clientes indevidamente. Nomes não foram revelados, mas você sabia que o recado estava dado? Quem tinha costas quentes, agora estava quente de verdade. A mídia explodiu. Nos dias seguintes, operadoras correram para soltar notas de esclarecimento, anunciar investimentos em segurança, pedir desculpas às vítimas. Mas as vítimas queriam mais que nota. Queriam justiça, ressarcimento, paz. E queriam entender. Quantos Silas ainda estavam soltos? Na madrugada, Lucas te mandou uma mensagem só com um link. Você abriu, era um arquivo .zip, protegido por senha. A senha estava na mensagem. Nenhuma dessas. Você extraiu o conteúdo. Planilhas, muitas. Nomes, CPFs, e-mails, datas de vencimento, telefones. Mais de 100 mil entradas. Era um banco de dados vazado, completo. E na aba inferior, um campo chamado Distribuição. Ali estavam os e-mails usados para envio dos golpes. E 2 deles vinham de um domínio oficial do governo. Gov.br. Você olhou aquilo e entendeu que a ponta que vocês puxaram ainda não era o fim. Você olhou para a tela. Planilhas abertas. Café frio na xícara. Aquele silêncio estranho de missão cumprida.
mas sem sensação de vitória. Porque no fim, mesmo com prisões, reportagens e operações, a verdade era uma só. O sistema ainda era frágil e o golpe podia recomeçar a qualquer momento. Silas foi indiciado por estelionato, associação criminosa e uso indevido de dados pessoais. O Silas verdadeiro ainda é uma incógnita, mas já se sabe. O nome era usado por vários operadores. Revezavam o CPF, um esquema rotativo. Ninguém ficava muito tempo exposto. Os domínios foram tirados do ar. As operadoras foram intimadas a revisar seus contratos. Mas o principal legado foi outro. As pessoas, finalmente, começaram a olhar os detalhes. Ler o e-mail até o fim. Conferir o nome no Pix. Desconfiar de onde antes só aceitavam. Você voltou à vida normal. Ou quase. Agora, cada novo e-mail que chega vira alerta. Mas também virou ponte. Você passou a palestrar sobre prevenção digital. Fez vídeos, deu entrevistas. E em cada um, repetia a frase que virou sua assinatura. O golpe não pega os burros. Ele pega os apressados, os cansados, os distraídos. Ou seja, qualquer um. Dona Teresa, o senhor. Alcides, sua irmã, seu chefe, todos começaram a repensar a rotina. E você entendeu que, no fundo, expor o golpe era só parte do processo. O mais difícil era quebrar a vergonha de ter quase caído, porque admitir que quase foi enganado exige coragem. Mas é essa coragem que impede que o próximo caia de verdade. E você teve. Se você chegou até aqui, respira fundo. Porque essa história mostra que o golpe digital não tem cara, não tem horário, não tem classe social. A única coisa que ele tem é estratégia. E a única arma que você tem é informação. Por isso, se inscreve no canal Maracutaia, compartilha esse vídeo com quem você ama e ajuda a gente a transformar desatenção em alerta. Porque da próxima vez, pode ser o seu nome no QR Code.